Olá, uma boa noite. É sempre um prazer estar aqui nas quartas-feiras. Hoje, excepcionalmente, um pouquinho mais cedo, então estamos começando às 6h30, em função de uma outra atividade que eu terei depois, então eu antecipei um pouquinho a entrada agora, para nós conversarmos. Mas na próxima semana será, novamente às 19 horas. Então hoje um pouquinho, um pouquinho antes, Mas já estou vendo que já estão entrando ali a Patrícia Campos, a Ângela, que maravilha, a Adriana Machado, que bom, Adriana, que você conseguiu entrar agora, que você falou que talvez não conseguisse, mas que bom, que estão entrando. Então é sempre um prazer estar aqui, fazer essa conversa e essa meditação, que nós fazemos nas quartas-feiras. Na semana passada fizemos na terça, também em função de outras atividades, mas eu procuro sempre manter a regularidade do dia e do horário. Então hoje, excepcionalmente, antecipamos um pouquinho, mas eu creio que várias pessoas aí, amigas aí, Ariane também está entrando ali, que bom, Ariane, que você conseguiu entrar também esse horário, então eu fico muito feliz, de vê-las aqui neste horário também. E hoje o nosso tema, após a nossa meditação, será o pensamento crítico. Então, o que é o pensamento crítico? O que é o senso crítico? Qual é a diferença do senso crítico para o senso comum? Como é que isto interfere nas nossas vidas? E o que interfere, nos nossos sensos críticos? Então, quais são as interferências que nós temos aí ao longo da nossa vida? Então, esse será o tema principal hoje da nossa noite. E como eu falei, como eu escrevi, na realidade, quando eu coloquei o post, esse tema ele é inspirado numa fala de um escritor americano chamado Andrew Solomon, que ele está participando da Fronteiras do Pensamento, que é um evento que tem anualmente. Esse ano está sendo online, mas ele é um escritor que ele fala de muitos temas, e um dos temas que ele fala, é essa questão que nós estamos perdendo ou nós estamos sendo modificado o nosso senso crítico, por um senso comum, e até ele usa um termo, que é uma crise de admiração, quando nós não valorizamos mais quem sabe mais do que nós, Então nós não temos essa humildade, que foi um tema também que eu falei aqui, de reconhecer quem sabe mais, e acabamos querendo impor, o nosso ponto de vista, sem ter efetivamente dados sobre isso, informações, e simplesmente ser uma opinião ou até mesmo uma preferência em cima de algum assunto. Então nós vamos comentar isso aí um pouquinho também sobre todos esses temas aí que nós temos aí, para conversar hoje. Também a Priscila, que bom, a Priscila está entrando ali, Márcia, Maria também, ali também. Bom, então a rotina nossa é, primeiro, a meditação, depois a conversa e, para encerrar, um bate-papo bem aberto aí para nós, para vocês colocarem suas opiniões. Então eu lembro sempre que temos duas maneiras de vocês colocarem observações e questões. Uma é apertando aquela interrogaçãozinha que tem ali e coloca a questão, depois eu coloco, ali para todos, e outra é escrever um comentário, que aí todas as pessoas já vêm ali. A Cidiane também está entrando. Olá, Cidiane. Então essa é a nossa rotina. Lembro também, que na próxima sexta-feira nós teremos um outro evento, que é mais um bate-papo, que depois eu vou comentar também, fazer o convite para vocês, que é uma estrutura um pouquinho diferente da de hoje, mas que também é bem legal e bem interessante para todos nós interagirmos aí. Quem desejar também pode ter junto a vocês um recipiente com água, que é aquele princípio que eu falei de fazer a transmissão da energia, por meio desse processo chamado entrelaçamento quântico, que a gente consegue mexer num elemento, esse elemento ser também modificado
à distância, então nós usamos aqui esse elemento água também, se vocês tiverem interesse de fazer isso, de ter um recipiente com água próximo de vocês. Então eu vou ajustar aqui a câmera para que vocês consigam ver o nossos sinos aqui e vamos então já começar aqui. Eu vou aproximar um pouquinho mais a câmera para que vocês consigam ver mais aqui a nossa... Aqui. Então vamos achar aquele lugar ou aquela posição confortável e lembrando sempre da questão do conforto que nós temos que ter, a estabilidade corporal e também o principal da postura é a consciência corporal. Então ter uma posição que nos dê essa consciência, que se por acaso nós formos dormir, né, na longa meditação, a gente acaba a postura mesmo nos trazendo de novo para a ação. Então vamos lá, cada um se posicionando aí nos seus locais. E vamos começar a nossa atividade com algumas inspirações e expirações conscientes. Primeiro, só trazendo a consciência para a inspiração e depois nós vamos aprofundar esta respiração. Então, primeiramente, alinhamos a nossa coluna, tanto não deixamos cair para frente nem para trás, nem para um lado, nem para o outro. Vamos achar este ponto de equilíbrio. Se desejarem, fechem os olhos e tragam a atenção para o inspirar e para o expirar. Aí, neste momento, já vá observando o seu corpo, observando o seu ritmo respiratório, observando a sua frequência cardíaca, observe também a temperatura do ar na sua pele. Preste atenção no suave som do ar entrando e o ar saindo. Perceba os suaves movimentos que seu corpo faz ao inspirar e ao expirar. Permita-se observar. Permita-se trazer atenção para o que há de mais nobre, que há de mais sagrado, que é o nosso corpo e a relação do nosso corpo com o meio, através da respiração. Observe seus ombros, observe suas mãos. Se necessário, faça pequenos movimentos nos ombros, nas mãos, para soltar alguma tensão. E agora nós vamos aprofundar um pouco a respiração, fazendo um leve movimento de soltar o nosso abdômen ao inspirar. E ao expirar, nós vamos deixar esse abdômen ser recolhido suavemente.
permitir que este som chegue até nós, não somente pelos ouvidos, mas que ele chegue no nosso corpo todo. Fazendo vibrar cada célula, cada molécula do nosso corpo. E despertando em nós a intenção que nós queremos para a prática de hoje. Este som é apenas um meio para que cada um de nós desperte naquilo que é importante, naquilo que nos faz sentir vivos. A intenção pode ser um agradecimento, pode ser uma palavra, pode ser algo que necessitamos. Não importa o que for, apenas que isto emerja do nosso coração, emerja do nosso chakra cardíaco. Que antes de chegar à nossa mente, antes de nós racionalizarmos esta intenção, ela já existia. E aqui ela emerge. Recebendo mais do que um som. Estamos recebendo uma energia eletromagnética que vai impactar cada célula, cada conexão do nosso corpo.
e observe o seu corpo. Observe o som, essa energia circulando no seu corpo. Tome consciência de quais partes do seu corpo reagem mais fortemente a esta energia, a esta vibração que é emanada por este cristal de quartzo.
colocar a nossa atenção no centro da nossa testa. Nosso chakra frontal, ou também chamado terceiro olho. Porque hoje falaremos sobre senso crítico, sobre pensamento crítico, e precisaremos usar muito essa área ou este chakra, que é o chakra da imaginação, da intuição, das percepções, além dos nossos 5 sentidos. E também vamos focar o topo da nossa cabeça, que é a nossa antena, é a nossa conexão com o transcendente. É o que nos conecta, quem somos, o que sentimos, com o que está fora de nós. E faz esta conexão, essa conjunção, e é onde percebemos que na realidade o que está fora de nós também está dentro de nós. Consequentemente, o que está dentro de nós também está fora de nós. E por meio deste nosso chakra coronário, nós fazemos este vínculo. E voltamos suavemente ao centro do nosso peito, recebendo novamente este som que massageia o nosso chakra cardíaco. Para que todas as percepções, para que todas as informações que recebermos possam ser processadas antes no nosso coração, para depois ser trazida à nossa consciência racional.
Mantemos-nos em silêncio por alguns instantes, apenas apreciando o nosso corpo e agradecendo por estarmos aqui, unidos, conectados, neste momento de introspecção, neste momento que nos presenteamos com atenção, com cuidado ao nosso ser. E vamos inspirar e expirar profundamente. Quem está com os olhos fechados, mantenha os olhos fechados nessa inspiração e expiração. Umas 3 vezes. Para então, lentamente, suavemente, abrir os olhos. Mais uma vez, boa noite para quem está chegando agora, quem chegou ao longo da prática de meditação. Então é sempre um prazer, né, revê-los, revê-las. Sempre é um prazer receber gente nova também, né? Cada prática sempre tem as pessoas que estão, né, participando da primeira vez. Então sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a todos vocês que estão aí. E então, como eu comentei no início, o nosso tema de hoje, o assunto de hoje é pensamento crítico ou senso crítico. Então, o que vem a ser isso, né? O que vem a ser o senso crítico? O que vem a ser o pensamento crítico? Então, a gente primeiro precisa entender assim, os diversos sensos, né, que existem, os diversos tipos de pensamentos que existem, né? Então, vamos colocar em dois pontos, assim, duas avaliações. Então, o pensamento ou senso comum e o pensamento ou senso crítico. O que é um e o que é outro? Então, o senso crítico ou pensamento crítico é aquele baseado em avaliações, é aquele baseado em observações, baseado em argumentos, que pode ou não estar de acordo com o meu pensamento. Então eu uso o meu senso crítico para avaliar as diversas posições, os diversos pensamentos, mas com critérios, então critérios de avaliação, com elementos, né, possíveis de avaliação. Então esse é o chamado o senso crítico, né? Então é aquele modo de pensar onde eu estou questionando o que está ocorrendo, onde eu estou questionando o que está ocorrendo comigo, com os outros, mas baseado em elementos, baseado em informações relevantes. Por outro lado, o senso comum, o que é? É um tipo de pensamento onde ele é baseado não em elementos, não em informações mais profundas, mas em opiniões, em achismos, né? em elementos muito,
muito sem sustentação. Então, um exemplo e que normalmente é difundido, né, em um grupo sem uma criticidade. O maior exemplo do senso comum sendo difundido são as informações falsas. São chamadas fake news. Então, como é que essas fake news se espalham? Baseada no senso comum. Então, determinada pessoa lá inventa uma história ou acredita que aquilo ali é verdade e aí coloca, passa para uma outra pessoa. Aí a outra pessoa diz, não, olha, se tal amigo falou, então deve ser verdade. E vai replicando sem uma criticidade, sem avaliar esta informação. Então isso torna o senso, mas todo mundo fala isso, todo mundo faz isso, mas todo mundo faz e tem uma comprovação, tem uma avaliação. Então é aí que entra essa importância de nós sermos críticos. Então, críticos no sentido não é de ser contrário a tudo, mas de avaliar as informações, avaliar aquilo que nós estamos lendo, aquilo que nós estamos recebendo. Então é muito comum, né, aquela frasezinha, estou só repassando. Estou só repassando. Não, mas eu só repassei. Então, seguidamente, né, eu recebo informações absurdas, assim, né, informações absurdas que são comprovadamente falsas, e aí eu questiono a pessoa que me enviou, né, olha, você já questionou isso aqui? Não, estou só repassando. Ou seja, a pessoa está sendo, né, cúmplice daquela informação errada ali. Então, por quê? Porque não teve o senso crítico de analisar, de ver se aquilo ali é verdade ou não. Então, eu não preciso concordar com aquela informação. Não preciso concordar. Eu posso discordar, né? Mas eu tenho que discordar baseado em elementos. Eu tenho que analisar, tem que ter um pensamento analítico em cima daquele. E ao contrário, né? Se eu não fizer isso, eu estou usando, né, esse senso comum. Então, por que isso é preocupante? É preocupante porque isso começa a gerar, né, o que o autor que eu até citei no post lá, o Andrew Solomon, citou numa das suas entrevistas, ele fala, chamada na crise de admiração. Ou seja, antes a gente tinha admiração para as pessoas que tinham um conhecimento, que tinham uma informação maior ou mais profunda do que nós, e nós admirávamos e nós usávamos essa informação para fazer alguma coisa. Não só informação, por exemplo, desde a pessoa que sabe, faz coisas que eu não consigo fazer. Então, por exemplo, né, faz um determinado sistema de comunicação, como esse que nós estamos usando, que eu não tenho capacidade de fazer, não tenho conhecimento, então eu admiro. Só que nós estamos passando por essa chamada crise de admiração, ou seja, de nós não valorizarmos as informações ou quem sabe coisas mais profundas do que nós. E aí acaba o quê? Que as pessoas acreditam que a sua ideia é a mais importante. E aí vem os absurdos, assim, né? Como, por exemplo, talvez um dos maiores absurdos, né, que surge, né, que não surgiu aqui no Brasil, surgiu nos Estados Unidos, é o terraplanismo. Talvez isso aí seja o maior absurdo, né, do senso comum, né, desse não pensar, não analisar, não avaliar. Né? Então pessoas, né, que viajam o mundo, pessoas que muitas vezes estão no outro lado do mundo, sabem que existe um fuso horário, sabem que existe, e aí questionam se a Terra é redonda ou não. Então é isso talvez o maior exemplo. Mas fora isso, existem outros exemplos. Por exemplo, agora está muito em moda, né, questionar o uso, né, a eficiência das máscaras com relação à disseminação do Covid. Né? Então, não, porque... Bom, mas isso não é novo usar máscara. Por que se usa máscara nos blocos cirúrgicos? Por que já antes, né, de existir o Covid, por que se usava máscara quando a pessoa fazia uma cirurgia lá, ou fazia, por exemplo, uma quimioterapia e diminuía a sua capacidade de resposta imunológica, e aí
tinha que sair do hospital com a máscara. Por que que no Japão se usa máscara há vários anos? Por que que na China se usa máscara há vários anos? Então, e aí, parece que a máscara surgiu com relação ao Covid. Não, ela já existia por uma função e agora ela foi trazida por uma outra função. Então, aí tem esses questionamentos e pior de tudo, não é só questionar, avaliar. Não, é a informação ser jogada lá, né, e ser dita como uma verdade. Então isso que a gente tem que ter essa visão crítica, né, com relação a isso. Bom, a informação chega até nós, eu avalio e vejo, né, avalio a fonte primeiro, onde é que vem, né? Pesquisas estão sendo feitas, mas que pesquisas são essas? Quem são as pessoas que estão fazendo essas pesquisas? Então essas questões, então essa criticidade, né, que é importante a gente ter nas nossa postura. Então esse é chamado senso crítico. Então por que isso e o que isso tem a ver, né, com com as nossas meditações, com as nossas atividades aqui? Bom, primeiro, né, dentro do que a gente vem trabalhando, que o senso crítico, ele é, dentro da psicologia positiva, uma das forças de caráter. Ou seja, ela é uma característica nossa, né, que é uma ferramenta para nós alcançarmos o nosso florescimento. Você lembra que eu falei isso lá quem me acompanha aqui há mais tempo, né? Então, dentro da ideia da psicologia positiva, de nós florescermos, de nós colocarmos o nosso potencial em ação, e aí isso vai se traduzindo naquela felicidade, né? Naquela eudaimonia, né, que nós falamos também. Então, o senso crítico é uma dessas características. Se eu não trabalho com isso, ou se eu vou muito para um lado, muito para o outro, ou seja, a falta de senso crítico, ou aquele excesso, né, de senso crítico, que é o que é a rigidez, né? Rigidez. Então, ou a falta de senso crítico é aquela coisa de eu vou para um lado ou para o outro, né, vão me conduzindo para um lado ou para o outro. Então, se eu não tiver esse equilíbrio, se eu não saber usar, eu não caminho em direção a este florescimento. Então, o senso crítico é uma ferramenta, é uma força que nós temos para seguir esse caminho. E como é que isso se conecta com o que nós fazemos aqui com relação à meditação? As práticas de meditação, os trabalhos com a meditação, eles melhoram, eles nos trazem mais aprofundamento nas nossas visões e mais senso crítico. Então, a meditação, ela é um meio para que nós consigamos nos tornar mais críticos nesse sentido, né, de avaliação das nossas avaliação das situações, né, do que está ocorrendo, né, dentro da nossa vida. Então por isso que eu falo então, que isso se conecta com esse nosso florescimento, né? Então de expandir, né? De colocar os nossos potenciais em ação. E eu falei lá no início que nós, antes de começar a meditação, que também eu ia comentar um pouquinho sobre como é que se dá, né? Por que existe tanta diferença entre formas de as pessoas se portarem no mundo, de se comportarem, né? Então existe muito, né, um aspecto que povoa, né, que trabalha o nosso senso crítico, que é a força, o impacto do nosso subconsciente. Então aquilo que nós fazemos, aquelas opiniões que nós jogamos lá, aquela forma de ver o mundo, aquela forma de nos analisar o mundo, ela é basicamente trabalhada, basicamente lidada, né, gerenciada pelo nosso subconsciente, ou, né, chamado também nosso inconsciente. Então esse nosso inconsciente, nosso subconsciente, eles geram em nós o chamado viés inconsciente. Então o que é um viés inconsciente? São coisas que nós falamos, coisas que nós agimos, né, ou maneira que nós agimos, que são dominadas, né, ou são ditadas pelo esse inconsciente. Então isso é importantíssimo nós analisarmos, é importantíssimo nós entendermos isto. Por isso, de novo, que a meditação trabalha, nos traz mais
esse mergulho, né? Faz com que a gente mergulhe no nosso inconsciente, nosso subconsciente, e nós entendemos mais por que temos determinados comportamentos. Então, e esses viés inconscientes, eles são exemplificados, eles são expostos na nossa vida das mais diversas maneiras. Por meio do racismo, por meio do sexismo, por meio da homofobia. Tudo isso, muitas vezes, são vieses inconscientes. As pessoas, às vezes, nem estão se dando conta do quão homofóbicos estão sendo, o quão sexistas estão sendo e quão racistas estão sendo. E aí é importante a gente trazer esse ponto aqui, por quê? Porque há uma grande diferença entre opiniões, entre gostos, entre alternativas, né, de vida e algo, né, que é mais profundo, que são essas questões, né, do racismo, sexismo, homofobia, etc. Então, por exemplo, existe opiniões, gostos, por exemplo, eu não gosto de cebola. Então, quem me conhece sabe, eu não gosto de cebola. Então, é um gosto pessoal. Então, isso é escolhas, né? Então, eu escolher. Agora, tem outros assuntos mais profundos que não são escolhas. Né? Não é uma questão de escolhas, é uma questão de ética, é uma questão de postura, né, perante a vida. Então, eu escolho, né, ser... Não, se ninguém tem nada a ver, eu escolho ser racista, eu escolho ser homofóbico, eu escolho ser sexista. Né? Então, não é passível de escolha isso, certo? Então isso tem que estar... não está nesse nível de escolhas. Por quê? Porque isso aí envolve essa questão ética, envolve essa questão da relação com o outro. A questão de eu escolher comer ou não cebola está ligado a uma decisão minha, uma opção minha. Né? Então não vou impactar, né, no outro, tá? Vou impactar lá na produção na vida dos produtores de cebola, né? Mas de repente eles podem produzir alho poró, né? Que aí eu gosto, né? Eu vou comprar, né? Mas essa outra questão impacta diretamente na vida do outro, na relação com o outro. Então por isso que a gente tem que ter esta visão. Não não está dentro do escopo, né, do senso crítico essas escolhas. Tá? Isso aí é além. Tá? Então a gente tem que entender também essas posturas. Então essas posturas que hoje existem são pessoas que não estão radicais. Né? Então são pessoas que não estão usando o seu senso crítico, estão fora, né, disso que nós estamos falando, não estão usando essa força. Então é algo totalmente fora dessa nossa desse nosso assunto que nós trabalhamos aqui. Então temos que entender essa questão do viés inconsciente. Temos que entender que a meditação nos ajuda a diminuir o impacto desse viés inconsciente na nossa vida. E assim, percebam nas palavras que vocês falam, nas piadinhas que vocês contam, nas histórias que vocês contam, naquelas frases feitas lá, né? Isso, né? Feito isso. Então, existe uma carga muito grande, principalmente no nosso país, uma carga muito grande de racismo em diversas expressões que são de senso comum. Poderia citar várias aqui, mas não quero reforçar esse fator negativo. Mas se vocês pesquisarem, vocês vão ver a origem de várias frases que são ditas, que são origens extremamente racistas ou extremamente sexistas. Então, quando a gente faz esse mergulho no nosso inconsciente, a gente começa a perceber mais isto. E começa a se dar conta, né, como é que está as nossas ações aí. Então isso é importante, né, a gente também trabalhar um pouquinho o que a ciência, né, trabalha, né, o que a ciência diz aí, os estudos da psicologia positiva com relação ao senso crítico. Então, entendendo o senso crítico como essa força de caráter, né, que também, né, que envolve ser inteiramente aberta, né, ser capaz de
E aí ser capaz de mudar de ideia, né? Então ter essa flexibilidade de mudar de ideia de acordo com o quê? De acordo com evidências, de acordo com outras perspectivas, né? Então isso que é muito importante, né? Então ela é uma força orientada ao nosso pensamento, tanto consciente como inconsciente. E o que as pesquisas mostram é que pessoas que têm essa capacidade, né, de ver as coisas por mais de uma perspectiva, né, que tem que olham, pelo menos eu vou olhar, vou analisar, ver se aquilo ali procede ou não, né, e não ficar fechado no meu casulo. Essas pessoas são mais hábeis, têm mais habilidade a lidar com momentos, né, de mudança, de transição, em momentos onde a gente tem alguma coisa não tão certa estabelecida. Momentos de mudança e momentos de transição. Nada melhor do que este momento que estamos vivendo para falar disso. Então, ter o pensamento crítico ajuda-nos a passarmos ou a entendermos esse momento que nós estamos passando. E também ele ajuda, né, a tomada de decisões, de uma decisões mais precisa. Né? E também, quem tem um senso crítico mais desenvolvido é uma pessoa que é mais difícil de ser manipulada. É uma pessoa que é mais difícil de vir a informação lá, né? E agora a gente vamos entrar agora no período eleitoral, né? Então vai chover fake news aí, né? Já tem fake news, muitos fake news, então vai aumentar, com certeza vai aumentar. Então, como foi nas eleições passadas, né? Então, essa capacidade de nós avaliar, opa, isso aqui não tem nada a ver, né? Agora, olha só, kit não sei o quê, né? Uma madeira não sei o quê. Quem tendo um mínimo de inteligência, né, é capaz de analisar aquilo ali e ver os fatos, analisar e ver que realmente aquilo são fake news. Então, é mais fácil então, uma pessoa que não desenvolve senso crítico é mais fácil de ser manipulada. Então o que nós podemos pensar assim, né? Algumas dicas para nós desenvolvermos, né? Para exercer e desenvolver o nosso senso crítico. Então pensar, por exemplo, um projeto de trabalho atual que a gente tem, né? Então pensar, bom, se eu pegasse esse trabalho que estou fazendo aqui e fizesse de uma maneira diferente. Né? Então, conversar com pessoas, às vezes fora, né, daquela área ali que estou desenvolvendo aquele trabalho, e trazer, né, ideias novas. Como é que você faria esse trabalho? Essa atividade aqui. Né? Então, perguntar para alguém, né, que não... E escutar aquela pessoa. Né? Escutar aquela pessoa, ver se aquela pessoa tem alguma informação diferente daquela nossa que a gente está fazendo. Também, né, a ideia de assistir, né, programas diferentes da nossa visão de mundo também, né? Isso também exerce nosso senso crítico. Então olhar, né, coisas que normalmente nós não gostamos, né, olhar para ver o que se diz ali, tentar entender, né, como é que as pessoas que têm aquela posição, por que aquelas pessoas têm aquela posição, têm, né, aquela posição, tentar ir atrás. E sempre, né, sempre procurando trabalhar nessa área de força do senso crítico, né, sem, né, cair para aquela subutilização que é a não reflexão e nem cair para aquela superutilização que é aquele pensamento estreito, aquele pensamento bitolado, né, aquela coisa assim, né, tipo assim, o que anda tipo, né, aqueles bichinhos com aqueles protetor lá, né, então, tipo bichos assim, né, que andam como sem ter essa capacidade de olhar olhar em perspectiva. O que é olhar em perspectiva? Eu ter uma visão, né, além, né, daquele meu campo visual, olha. Então essa é a ideia. Então trabalhar isso aí. E, né, então, né, com dicas para nós exercermos aí, então assistir filmes, conversar com pessoas que tenham pensamentos diferentes, mas aí pessoas embasadas, né? Não é conversar com aquele cara lá que traz só opiniões e não informações ou não dados, né? Ou alguma coisa que nos fortaleça. Então isso sempre, né? Sempre dentro dessa ideia. Então também refletir sobre momentos, né, na nossa vida que o senso crítico nos ajudou e outros que a falta de senso crítico nos atrapalhou também na nossa vida. Então tudo são
atividades, né, que a gente pode fazer para exercitar esse nosso senso crítico aí, certo? Então isso são algumas dos elementos aí que eu trago para a nossa discussão. Então agora eu conversei bastante aqui, né, eu falei um pouquinho, dei uns subsídios para nós continuarmos nossa conversa. Antes de continuar a conversa, eu quero fazer um convite especial, né, para todos vocês que estão assistindo, que nessa sexta-feira, às 19 horas, nós faremos a segunda edição de um projeto que chama Conversas Cuidadoras, né? São conversas em grupo, via o Zoom, onde a gente vai fazer um debate, vai falar muito sobre algum assunto, e o assunto dessa semana é diversidade. Então, se quem tiver interesse, é só ir lá na minha bio, né, lá, e vai ter um linkzinho que na sexta-feira, às 19 horas, vocês clicam ali, vocês vão entrar na sala do Zoom, né, que eu já estarei com a sala aberta lá, para vocês entrarem e conversarmos sobre esse assunto diversidade. Então, é um bate-papo. Então, é diferente daqui. Aqui é mais unidirecional, né? Claro, vai ter um bate-papo agora no final, mas lá vai ser um bate-papo onde todo mundo vai interagir. Então, espero que quem puder, né, participar dessa conversa. A primeira edição foi muito legal, não sei se tem alguém que participou da primeira edição. E agora nós vamos para a segunda edição com esse tema chamado diversidade, ou poder, né, celebrar a diversidade. E agora vamos então para o nosso bate-papo mais próximo aí, né, em companhia aqui da nossa cabeça de Buda aqui, né, que é o nosso companheiro hoje aqui, né, nossas meditações e nossos bate-papos. Vamos ver aqui. A Anister está aqui, disse que gostou muito das dicas. A Adriana também foi demais aqui. A Adriana fala em desconstruir ideias culturais que trazem perfeitamente, Adriana. Então é muito isso dessas ideias culturais aí que nós estamos aí, né, rodeados aí, né. Vamos ver aqui quem mais aqui colocou alguma informação aqui. Isso, a Lucia diz que temos que ter muita responsabilidade no que só repassamos. Exatamente, Lucia. Então é muito importante ter essa informação aqui. Olha só, a Lucia também disse que sintonia. Estava falando exatamente sobre isso ontem. Então isso é muito, Lucia, essa questão do fluxo, né, às vezes a informação está no fluxo, aí eu capto aqui, tu captas aí em São Paulo, né? E aí vai escrevendo. Está em São Paulo ainda, né, Lucia? Depois manda um oizinho ali para mim. A Leia Pontes, que saudade aí da minha aluna, né? Vamos ver quem mais aqui. Gica Santos, que legal. Gica, teus docinhos fizeram um sucesso lá com o pai, né? Que fizemos uma festa online, né? Nos 90 anos, né? Os 90 anos do pai. Mas para quem estava presente, eu, a Rosângela e minha irmã e meu cunhado, né, nós levamos uns docinhos da Gica ali, que é fantástica. Então quem quiser comer docinhos maravilhosos aqui em Porto Alegre, é só entrar em contato com a Gica Santos 82 ali, ó, que vocês vão ver que é uma maravilha. Tânia, Vitória, que legal estar aqui conversando contigo. Tiago Tatum, que maravilha, um grande mestre aí da meditação, mindfulness, instrutor também. Foi meu professor no curso de psicologia positiva, Tiago. Maravilha, né, estar aí. Monique, lá de Santa Catarina. Luísa, também de Santa Catarina. Fabrício, também meu aluno no MBA. Magda também. Cristiana, lá do Rio de Janeiro. Que maravilha. Bastante pessoas aqui conhecidas. Vamos ver se tem alguma questão aqui. A Vanusa, se tem alguma questão que alguém tenha colocado aqui, né, sobre o assunto que eu estou falando hoje aqui. Não estou vendo nenhuma questão, mas se alguém tiver uma questão ou até mesmo um comentário, por gentileza, faça os comentários aí para nós dar uma animada aqui, né? Carla também lá de Florianópolis, bastante pessoas aí. Vamos ver aqui se alguém colocou mais alguma questão mais no final lá. Ops. Aqui. Vamos de novo aqui para baixo aqui.
Hum. Ah, a Anistéria falou que participou do primeiro encontro e gostou muito do primeiro encontro também. A Ana faz um comentário aqui: nas redes sociais podemos ter uma ideia de quem tem mais ou menos senso crítico. Perfeitamente, né? Então, as redes sociais são um bom termômetro para com relação a isso. Ah, a Lucia está em Brasília. Sim, a Lucia em Brasília. Brasília, né? Eu confundi, Lucia. Eu achei que estava em São Paulo, mas não Brasília. Nós nos conhecemos num curso, né, que eu participei com a meditação e a Lucy participou com yoga, né, muito legal. Jenny lá de Floripa também com seus sinos, suas tigelas de cristais também, né, muito bom ver vocês aqui. Deixa eu ver aqui. Estamos já chegando ao final, né, já estamos próximo das 19h30, então hoje foi um pouquinho diferente, né? Começamos às 18h30 e vai terminar às 19h30. Mas na semana que vem será das 19 às 20. Então convido todos vocês que estão assistindo aqui para, primeiramente, nessa sexta-feira, via o Zoom, é só entrar lá no linkzinho que está na minha bio. E na quarta-feira que vem, espero, né, que nós estejamos, né, juntos aqui novamente. A Lucy perguntou sobre o autor, é Andrew Solomon, o autor que eu citei aqui, né, que falou sobre essa crise, né, de admiração aí. O Andrew é um autor americano, ele escreve muito sobre diversidade, sobre relações de pais e filhos. É um autor fantástico, né, e tem vários livros já traduzidos para o português. Então, Andrew, com um W no final, Solomon, não é Salomão, é Solomon, Andrew Solomon. E vocês vão achar essas obras dele traduzidas para o português aí, facilmente. 30 segundos para terminar. Um grande abraço a todos. Desejo um ótimo final de semana e espero vê-las na próxima semana e também na sexta-feira. Abraços.